Boa tarde. Queria começar agradecendo pela oportunidade. Hoje, em especial, não quero agradecer à organização do TEDx ou ao público que veio me assistir, mas sim às pessoas que, antes de mim, lutaram para que pessoas como eu pudessem ocupar esse espaço. Isso porque, até bem pouco tempo, pessoas como eu não poderiam subir num palco como esse. Meu nome é Maria Fernanda Melgaço, sou historiadora, formada pela Universidade Federal de Minas Gerais, tenho 24 anos, eu sou uma mulher cis, de pele branca, cabelo liso, louro na altura do sutiã. Eu estou vestindo um vestido preto, justo, na altura do joelho, e estou usando acessórios, pulseira, anéis, brinco, sapato, um colar, tudo prata e rosa. Bom, eu sempre fui uma pessoa muito querida entre família e amigos, muito sonhadora, muito esforçada, estudiosa, bonita, saudável, forte. Eu tive uma trajetória perfeitamente esperada para uma menina branca do século XXI. Eu estudei, eu fiz faculdade, eu viajei, tenho amigos, tive namorados, eu morei fora do país e nada disso surpreende ninguém enquanto eu performo a norma. Acontece que, em 2007, minha família começou a notar alguns comportamentos estranhos, desviantes em mim. Eu ficava muito perto para assistir a televisão, eu tinha dificuldade de descer escadas e de correr. Então, meus pais tiveram a ideia de me levar no oftalmologista, porque o grau dos meus óculos podia estar desatualizado. E foi quando eles tiveram uma grande surpresa. Eu tinha perdido mais de 90% da minha visão em decorrência de uma doença degenerativa genética incurável. Ou, de maneira prática, como minha mãe costuma dizer, foi quando ela descobriu que nem todo problema de visão, e aqui eu fiz aspas com as mãos, se resolvia com óculos. Desde então, a minha vivência foi atravessada por limites e possibilidades que a baixa visão e a cegueira proporcionam. Muitos desses limites e possibilidades que não estão relacionados exatamente com essa doença, mas sim com a forma que a sociedade lê a minha condição. Eu ouvi muitas vezes, você não consegue fazer isso. Eu recebi parabéns por fazer coisas absolutamente esperadas de uma criança ou jovem que enxerga. Eu fui corrigida, olha para frente, porque eu uso a minha visão periférica para enxergar. E, claro, também o clássico, afaste esse rosto da tela, porque eu uso o celular muito próximo do rosto, porque você pode estragar sua visão assim. Eu conto ou vocês contam. Mas isso não passava de vivências pessoais. Um dia, eu fui na terapia, e isso eu já estava na faculdade, e a minha psicóloga me sugeriu que eu falasse sobre esse meu tal problema de visão. E aqui, de novo, eu fiz aspas com os dedos. E aí eu contei algumas dessas vivências, das minhas experiências, e mais ao fim da sessão ela me sugeriu algo do tipo: você não acha que você tem um problema de identidade relacionado ao seu problema de visão? Eu fiquei muito revoltada. Eu falei, estudante de história na UFMG, super politizada, esclarecida, eu não tenho problema de identidade algum. Ela, vendo a minha revolta, disse que não tinha problema se eu não concordasse, ela só estava sugerindo isso. Então, eu fui para casa e comecei a pensar sobre essa sugestão dela. Passou uma noite, passou duas, e na semana seguinte eu voltei para a terapia com o rabo entre as pernas, sentei no sofá e falei assim, será que a gente pode falar mais sobre essa questão de identidade? E desde então, eu comecei a me envolver mais com essa questão. Eu ajudei a formar, junto com outros estudantes da UFMG, o Movimento Universitário de Inclusão. E esse é o ponto da minha fala, e, de certa forma, da minha vida, que a gente entra num desvio de rota. E eu vou contar uma história para vocês entenderem o que eu quero dizer com isso. Um dia, um sociólogo suíço
foi entrevistar o então presidente de Moçambique, Samora Machel, que tinha participado da Frente de Libertação de Moçambique, que é uma guerrilha de viés marxista. Esse sociólogo trouxe a seguinte questão para o Samora Machel. Machel, quando você leu Marx pela primeira vez? Parecendo ter ignorado a questão, Machel começou a dizer: eu nasci numa cidade do interior de Moçambique, cidade não, uma vila do interior de Moçambique. O meu pai era camponês, a minha mãe também. Depois a gente se mudou de cidade, a gente se mudou de país. Eu voltei e chegou um ponto da minha vida que eu tive que escolher entre fazer um ensino superior ou entrar na luta armada. E o tempo todo o sociólogo interrompia o Machel e perguntava: mas quando você leu Marx pela primeira vez? Num determinado momento da fala, ele falou: então, quando eu cheguei na guerrilha, um dos guerrilheiros me presenteou com o livro de Marx. E enquanto eu lia o livro, a minha vida passava diante dos meus olhos. E foi então que eu li Marx pela segunda vez. Quando uma professora da graduação, em 2019, me indicou um texto de Anaí Guedes de Mello, antropóloga e ativista dos movimentos sociais de pessoas com deficiência, eu li Anaí Guedes de Mello pela segunda vez. Finalmente, tinha nome para situações que eu vivia diariamente. Finalmente, eu sabia que eu não tinha um problema de visão, eu tinha uma deficiência. Finalmente, eu sabia que quando eu pedia os slides antecipados para os meus professores, ou exigia mais tempo para realizar uma atividade, eu não estava pedindo um favor, eu estava exigindo os meus direitos. Finalmente, eu percebi que quando a diretora de uma escola disse que ela não gostava de estudantes com deficiência porque dava prejuízo, ela estava sendo capacitista. Capacitismo, que é o preconceito e a discriminação contra pessoas com deficiência. Percebam que até esse momento da minha fala eu não havia falado sobre deficiência, porque até então isso não existia na minha vida. Eu, apesar de ter perdido a minha visão em 2007, eu só me tornei uma pessoa com deficiência em 2019. Até então, eu performava a norma. Eu buscava olhar reto, eu buscava não usar o celular em lugares públicos para que as pessoas não vissem que eu uso ele muito próximo do rosto, eu não usava bengala e eu pedia favores. Quando eu entrei nesse desvio de rota, que eu tive contato com os estudos da deficiência, é que eu vi que essa era a questão da identidade a qual a minha psicóloga se referia. E tudo mudou na minha vida desde então. Isso é o que chamam na psicologia de ruptura biográfica. Hoje em dia, eu olho torto sim. E eu mexo no celular com o rosto pertinho da tela. Eu uso bengala e eu exijo os meus direitos. Bom, até esse momento da minha fala, eu busquei mostrar como a deficiência afetou e afeta a minha vida antes e depois de conhecer os estudos da deficiência. Meu desafio daqui em diante é mostrar como a deficiência afeta a vida de todos os seres humanos, já que ela é uma força social. E, para isso, eu preciso falar de como a deficiência é e foi compreendida ao longo do tempo. Para muitas pessoas, ter uma deficiência e fazer coisas, estar no espaço público, como eu estou aqui hoje, é um exemplo de superação. Essa forma de ler a deficiência, ela é violenta, porque ela é violenta e capacitista, porque ela não considera que a pessoa com deficiência é capaz de fazer coisas. Quando você diz, se ela consegue, eu deveria conseguir, no limite, você está dizendo, se ela, que é inferior a mim por ter uma deficiência, por não enxergar, por não ter o movimento das pernas, consegue, eu deveria conseguir. Esse discurso é violento
e capacitista. Repito, capacitismo é para a pessoa com deficiência o que o racismo é para uma pessoa preta, racializada, o preconceito e a discriminação. Ler a deficiência enquanto exemplo de superação, por outro lado, reduz a responsabilidade da sociedade sobre a inclusão dessas pessoas. Para que consertar essa calçada? Se essa pessoa cega, se esse cadeirante já consegue passar sozinho por ela? Só que, às vezes, essa pessoa está gastando muito mais tempo e esforço do que se aquele local tivesse acessível. Uma segunda compreensão da deficiência que é capacitista é ler pessoas com deficiência enquanto dignas de dó, pena ou piedade. Para quem assim o pensa, pessoas com deficiência são completamente inválidas, inúteis. Nós não queremos caridade. Queremos ser cidadãs dignas de direitos civis como qualquer outro. E isso faz com que pessoas com deficiência tenham medo de ocupar os espaços, porque quando elas ocupam, elas são lidas de uma maneira pejorativa. Colocar pessoas com deficiência no lugar social de um outro inferior, marginal, é também reforçar essa exclusão dela dos espaços. Ao contrário de quem quer isso, nós lutamos pelo nosso direito de viver, existir e ocupar os espaços. Mas nossa existência, como a gente diz na teoria creep, aleijada, incomoda. Já pararam para pensar que boa parte dos vilões são representações da deficiência? São pessoas com próteses, que rastejam, babam, deformadas de alguma forma, com manchas. Isso para não falar dos loucos. A deficiência, quando é lida como monstruosa e feia, ela novamente é colocada como uma barreira para nós entrarmos nos espaços, ocuparmos os espaços. Seria esse medo da deficiência um medo de tornar-se desviantes? Já pararam para pensar que a deficiência é uma condição em potencial? Qualquer um de nós, a qualquer momento da vida, pode vir a se tornar uma pessoa com deficiência. E o capacitismo, ele age tão cruelmente nas subjetividades que pessoas sem deficiência dizem preferir a morte à deficiência, perdendo de vista que a vida é a única coisa que a gente tem. Bom, para quem assim o pensa, eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que são poucas as pessoas que adquirem uma deficiência ao longo da vida. A má é que a velhice, que é uma condição análoga à deficiência, é uma certeza para quem sobrevive à passagem do tempo. Seria o medo de envelhecer uma outra face do capacitismo? O medo de perder os sentidos, a razão, o medo de desviar do padrão de corpo, o medo de perder a tão glorificada autonomia liberal. Esses padrões de corpo, corporalidade, intelecto, intelectualidade, que excluem pessoas com deficiência, agem também contra outros grupos sociais. Pessoas pretas, racializadas, são historicamente lidas como intelectualmente inferiores. Mulheres são lidas como frágeis, histéricas e, por isso, menos competentes ou menos capazes. Pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, são lidas como doentes, feias, fracas, pervertidas. Essa corponormatividade, ou seja, esses padrões de capacidade, funcionalidade e força, e mais, essa capacidade compulsória que impõe um padrão não só de corpo e intelecto, de corpo, mas também de intelecto, exclui não só pessoas com deficiência.
Esses padrões capacitistas, que geralmente classificam corpos e intelectos como feios, fracos e doentes, reforçam todas as formas de opressão. Eles reforçam segregações, desigualdades e injustiças. Já ouviram dizer que mulheres são menos capazes de assumir cargos políticos e de liderança por serem muito sentimentais? E a diferença salarial entre pessoas pretas e brancas não é justificada por um discurso racista e capacitista que alega que essas pessoas são menos capazes? Por esse motivo, anticapacitismo e inclusão é e deve ser uma questão não apenas das pessoas com deficiência. No limite, ninguém cumpre esse padrão corpo normativo e da capacidade compulsória. Também por esse motivo, quando perguntaram a Maria Teresa Mantoan se a educação inclusiva que ela defendia não era uma utopia, ela respondeu com muita propriedade, algo do tipo: utópica é a crença de que existe um aluno padrão. Na escola real, eu conheço Paulo, a Maria, a Sofia, que são alunos com deficiência ou não, e que têm suas dificuldades e facilidades próprias e seus conhecimentos baseados nas suas vivências. E isso vale também, se aplica também à vida social. Cada ser humano carrega consigo uma subjetividade baseada na sua experiência de vida. Em um outro palco do TEDx, Alau Patron disse: o futuro é anticapacitista ou não será? Eu reafirmo isso. Anticapacitismo e inclusão deve ser uma luta não apenas das pessoas com deficiência, mas de todas as pessoas. E esse é um convite a vocês. Não tentem se enquadrar em uma norma que não te comporta, porque você é menos livre quando tenta ser algo que você não é. Além disso, eu não tenho dúvidas de que a sociedade é um lugar muito melhor quando ela é composta pela diferença, porque cada ser humano possui uma bagagem de vida rica e única. Então fica o convite. Que tal deixarmos nosso medo de lado e seguirmos por esse desvio? Obrigada.